E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Pra quem não se lembra de mim, que já faz muito tempo que a gente não se encontra, eu sou o Lucas. Pediram pra eu reservar algumas questões aqui pra vocês, pra gente dar uma reforçada em algumas coisas de geometria plana pra essa segunda fase. Quero primeiramente desejar boas festas pra todos. Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, talvez já tenha passado as comemorações. Mas é sempre bom reforçar. Deus tá vendo o nosso esforço aqui. Vocês estão conseguindo ver pelo canto inferior da minha tela que tô gravando isso aqui dia 23. Então estamos quase cantando Jingle Bells, mas vai dar certo. Gente, eu separei duas questões para vocês, tá? A outra vai ser abordada em outro vídeo. Por enquanto, vou ficar com essa aqui. Mais especificamente, essa questão ela foi tirada da FUVEST de 2021, tá? Da prova de matemática. Vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui. A figura mostra o esboço de um estacionamento em forma retangular, dimensões de 40 por 100 metros. O proprietário instalou 4 câmeras de segurança distribuídas conforme a figura mostra. A câmera A cobre a região 1, as câmeras B e C a região 2, é a macro-região. Então aqui essas câmeras, a câmera B olhando aqui para cá e a câmera C, perdão, olhando para lá e a câmera B olhando para cá. Acho que eu vou apagar isso que talvez fique melhor. E temos a câmera 3 aqui. Determine a área da região 1. Vamos lá. Primeira coisa. O que é importante numa questão discursiva, primeiramente? É a gente sempre manter a nossa organização. O corretor da sua questão, ele sabe a resposta e ele sabe matemática. Então é mais importante a gente só manter as coisas organizadas e dizer o que é que a gente está fazendo direitinho, certo? Recomendação. Faça um desenho, cara. Desenhos são sempre coisas inacreditáveis, tá? Porque os desenhos eles falam muito. Não tenha preguiça de fazer desenhos. E aqui o meu desenho ficou feio, mas vai servir. Na prática, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a hipotenusa desse triângulo é 50 metros. E a gente sabe que a altura dessa bagaça também é 40 metros, certo? Como se trata de um retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus. Sucesso. Por se tratar de um ângulo de 90 graus, você pode fazer Pitágoras para poder descobrir esse lado aqui. Porém, se você já fez algumas questões, você já está um pouco esperto, você se toca que esse lado aqui é na verdade 30, né? Justamente por conta daquele famoso triângulo pitagórico que é o 3, 4, 5, ok? Então fica mais fácil. Como inclusive fui eu que dei essa aula para vocês, que é a aula sobre áreas de figuras planas. Quando você vai fazer a área, é sempre base vezes altura. E a altura sempre tem que fazer 90 graus com a base. Dessa forma, você tem que a área da região 1, ela vai ser a base, que é 30 metros, certo? Vezes os 40 metros aqui de baixo. Tudo isso dividido por 2. Porque os 40 metros está fazendo papel de altura em relação a essa base, porque tem esse ângulo de 90 graus, mas tanto não importa a interpretação. Você poderia dizer que a base é 40 metros e a altura é 30 metros, está de boa. Então essa área 1 vai ser igual a 600 metros quadrados. Cuidado com as unidades, tá? Apesar da gente estar no mundo da matemática e das unidades serem muito importantes na física, como nesse problema ele deu as unidades, você coloca. Caso ele não desse as unidades, eu ainda recomendo que você colocasse. Você poderia colocar ou unidade de medida ao quadrado ou unidade de área ao quadrado. Ambas servem, beleza? Item A feito, vamos para o item B. Determine a área da região 2. Cara, a área da região 2 também dá pra gente fazer aqui de uma forma meio espertinha. Vamos tentar reproduzir essa figura aqui pra gente trabalhar ela melhorzinho. Eu poderia ter feito um retângulo direto, né?
Desenhar isso aqui com calma. Vamos lá. A gente quer saber a área delimitada por esses pontos, ok? A gente tem aqui o vértice A, a gente tem aqui o vértice C, a gente tem aqui o B e a gente tem aqui o 40, que é essa altura, 50, que é essa hipotenusa, a gente tem esse comprimento aqui que é 10, a gente tem esse comprimento aqui embaixo que é 5, a gente já descobriu quanto mede essa base aqui, que é 30, né? Que veio do item anterior. A gente tem os 40 graus, que é daqui também. E a gente tem essa distância aqui embaixo, que eu vou dar só uma esticada, que é 100 metros, né? Cara, existem algumas formas da gente parar para pensar nesse problema. Primeira coisa que a gente tem que se tocar, porque vocês podem estar pensando assim, Lucas, do jeito que o senhor ensinou pra gente, por que a gente não pode simplesmente pegar esse lado bem aqui, esse lado em vermelho, e multiplicar por essa altura aqui, ó. Essa altura bem aqui. E eu vou lhe responder porque as distâncias elas não são constantes nesse caso. Melhor, redigindo. As bases elas não são constantes nesse caso. Se você olha aqui para essa base aqui de cima, você tem os 30 graus aqui, os 30 metros aqui, e você tem 10 metros aqui. Dá 40, certo? Só que a base de cima, ela tem que totalizar 100 metros, ou seja, essa base AB mede 60 metros. Só que aí vamos olhar para a de baixo. A de baixo eu representei de vermelho, né? Você tem 5 aqui, e aqui também é um triângulo pitagórico, né? Semelhante ao problema anterior. Aqui vai ser 30 metros. Você tem 30, você tem 5, 35. Quanto é que falta para completar o 100? 65 metros. Vamos lá ao problema. Tá vendo que a base de cima e a base de baixo elas não são equivalentes? Isso dá um problema na nossa questão. Você poderia calcular essa área de diversas formas. A forma que eu vou calcular é por área total menos a área do que eu não quero. E para vocês entenderem isso um pouco melhor, eu vou nomear alguns pontos aqui. Então eu vou chamar isso aqui de ponto O, eu vou chamar esse vértice aqui de ponto P, eu vou chamar isso aqui de M, vou chamar isso aqui de N e vou chamar isso aqui de Q. Certo? Porque foram vértices que o problema não me deu. Inclusive, dica de segunda fase. Quando você vai usar uma figura, que você vai usar vértices, pontos, retas, que não foram dadas no desenho, faça um desenho. Faça um esquema, nem que seja uma coisinha pouca, mas é importante você ter esse tipo de retorno, certo? Porque ajuda no trabalho do corretor. Cara, na prática, a gente quer a área. Os cochetes, eles são uma das representações para a área, certo, de figuras. A gente quer a área de ACMB, ok? Vocês concordam que isso aqui é a área total, a área do retângulo que a gente tem, né? OPNQ menos a área dessas duas figuras aqui, ou seja, você tira menos a área da figura OACP e você tira a área da figura MNQB. Vocês concordam? Porque justamente a gente vai tirar da área total, a gente vai tirar a área dessa figura em verde aqui. E a gente vai tirar a área dessa figura em roxo, bem aqui.
certo? Vamos lá, então. A área da figura que a gente quer. ACMB. Isso aqui vai ser igual. Quanto é que é a área total? OPNQ. Isso aqui é o nosso retângulo, certo? Retângulo, base vezes altura, não divide por 2. A gente divide por 2 quando são triângulos que são formados. Isso aqui vai ser justamente 40 vezes 100. Certo? Quanto é que é a área dessa figura verde bem aqui, ó? Vocês concordam que isso aqui forma um trapézio? Isso aqui forma um trapézio de base maior 30, base menor 5 e altura 40. Então a gente pode fazer esse tipo de conta aqui. A gente pode colocar 40, que é a altura. Você soma com 30. Mais 5, né? E você divide isso aqui por 2. Ok? E a área roxa, que a gente também vai acabar subtraindo, também é um trapézio. Só que é um trapézio de medidas diferentes. Então você vai tirar 40. Também vai ser dividido por 2. Aqui vai ter 10 mais 30. Ou seja, deixa eu fazer mais embaixo para a gente ter espaço dessa vez, né? Isso aqui vai dar 4 vezes 10 à terceira, menos 20 vezes 35, menos 20 vezes 40. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 à terceira. Não fiz nada com esse número ainda. Vou colocar 20 em evidência. Fica 20 vezes 75. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 à terceira. Menos 1.500. Ou seja, a área dessa nossa figura ACMB vai ser igual a 4.000 menos 1.500. Então isso aqui vai ser justamente 2.500 metros quadrados. Sussa. Agora vamos para o temido item C, né? Aquele item que as pessoas tremem na base, que separa os meninos dos homens. O item que é o mais difícil, tecnicamente, uma questão da FUVEST. Qual é a porcentagem da área da região que não é vigiada por câmera alguma em relação à área total do estacionamento? Vamos lá. As áreas que não são vigiadas são justamente essas áreas aqui que eu vou pintar, certo? Seria essa área laranja aqui. E seria essa área rosa, bem pra cá, né? Lembre-se sempre que perceba que ele não pediu as áreas, ele pediu uma relação entre elas. Na prática, o que ele está querendo é rosa mais o laranja tudo isso dividido pelo total. Mas perceba que ele não pediu essas áreas individualmente, então tu não precisa fazer isso. E tu concorda comigo que a área rosa mais a área laranja é justamente a área total menos a área da figura 1 menos a área da figura 2 menos a área da figura 3? Vocês concordam comigo? Isso aqui pela área total, certo? E isso aqui vai dar justamente. A área total a gente já viu que é 40 vezes 100, certo? A área 1 e a área 2, 3, elas são iguais.
Porque a gente está falando de dois triângulos retângulos de catetos 40 e 30. Ou seja, você tem menos duas vezes, porque são duas áreas iguais. Aí você tem 30 vezes 40. Tudo isso dividido por 2, certo? Por que a gente está dividindo por 2, Lucas? A gente está dividindo por 2 porque a gente está falando da área de um triângulo e você acaba dividindo por 2. Menos a área da figura 2, que é justamente o que a gente descobriu aqui, né? Isso aqui é a área da figura 2. Menos 2.500. Porém, a gente também tem que dividir tudo isso aqui pela área total, que é 40 vezes 100, né? Vamos lá fazer as continhas, porque agora é um trabalho bem braçal mesmo, certo? Isso aqui vai dar 1.200. E isso aqui já é 2.500. Isso aqui dá 4.000, né? Na prática, então, você vai ter que... Isso aqui vai ser 4.000 menos 3.700. Eu esqueci um zero aqui. Tudo isso dividido por 4.000. Isso aqui vai ser igual a 300 dividido por 4.000. Isso aqui vai dar a mesma coisa. Você corta os zeros, né? Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 4 vezes 1/10? Vocês conseguem concordar comigo? Porque isso facilita as contas nessa hora, certo? Porque isso aqui é 0,75, certo? Porém, você vai dividir por 10 ainda, né? Então, isso aqui vai dar 0,075. Só que ele quer o resultado em porcentagem. E isso é a mesma coisa que quando você multiplica por 100, dá 7,5%. Beleza? É isso. Esse é o momento final para você tirar prints, se você quiser. Olhar aqui para as nossas figuras. Essa questão é uma questão com bastante conta, mas é uma questão que é interessante porque mostra como as questões da FUVEST não são só em questões impossíveis. Essa questão era 100% fazível. Tinha contas chatas, mas era 100% fazível. Beleza? E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.